Você sabia que a cada segundo, de 1 milhão a 3 bilhões... de 1 milhão... Oiê! Hello! Tem um martelo lá atrás, assim, mas a gente... Vamos fazer o seguinte, você foca aqui. Então, isso era pra ser meu learning journal, porque é sobre o meu aprendizado. Mas, essa pessoa compartilhou o aprendizado comigo. E aí, estamos aqui pra comentar sobre o meu aprendizado e o aprendizado dele. Sobre o que é esse aprendizado? Esse livro, de onde surgiu esse livro? Eu ganhei de aniversário em 2015, mas aí eu li, e aí várias concepções minhas mudaram. E aí eu emprestei pra você. E aí várias concepções minhas mudaram. Então, esse livro ele é muito foda. Por quê? Porque ele fala de temas atuais, acaba quebrando muitos preconceitos ou acaba dando novas perspectivas pro mesmo tema. Esse livro é escrito por um historiador, eu acho que ele é de Israel, não tenho certeza. Ele é um best-seller internacional e ele conta a história da humanidade de uma forma breve, porque ele não é tão grande. Sapiens é o nome do livro, porque eu não sei se você sabe, mas a gente se chama Homo sapiens, né? A espécie. Eu nunca entendi esse negócio de Homo sapiens sapiens. É porque, tipo assim, teve a evolução lá a partir dos primatas e tudo mais, e chegou no Homo sapiens. Aí, o Homo sapiens sapiens é um nível assim, tipo, fodão, entendeu? Então, só que, Um nível tem outro Homo sapiens? Tem o mesmo Homo sapiens. Então por que vai fazer uma subespécie com uma outra, entendeu? Acertar, meu. Eu acho que isso é arrogância, querer ser mais inteligente, colocar sapiens, porque sapiens é de sapiência, de inteligência. Aí você bota duas vezes. Você é inteligentão. É, ele fala, né, que os humanos se acham e tal, mas aí veio Copérnico falou você não é o centro do universo, aí veio aquele menino Darwin que falou você não é nada. Veio o menino Freud, que falou você não controla nem seu próprio cabeça. Olha os comentários da capa, ou contracapa, não sei como chama isso aqui. Ilumina as grandes questões da história do mundo moderno. Este livro fascinante não pode ser resumido, você simplesmente terá de lê-lo. Ou seja, nosso propósito nesse vídeo não é resumir esse livro. Porque falou aqui que é pra você ler o livro. Leiam esse livro. E tá barato no site lá que a moça falou. Então compra, ou pede emprestado de mim se você me conhece e não tiver ninguém na fila. Porque já tem 2 pessoas na fila. Tudo bem, eu deixo porque eu quero espalhar para as pessoas as boas novas. Vamos fazer a coisa da reflexão. No humano, surgiu o gênero Homo, tinha o Homo erectus, né? O Homo neanderthalis, o Homo e aí, inclusive, o Homo sapiens. Mas aí rolou uns troços ali que o Homo sapiens dominou tudo. As outras espécies sumiram, mas o Homo sapiens ficou. Então o que a gente fez para as outras espécies sumirem e só ficar Homo sapiens? E outra coisa, a gente se reproduziu loucamente, a gente cresceu loucamente, a gente se espalhou pelo mundo e a gente desenvolveu tanta coisa, sabe? A gente foi pra lua. O que a gente tem tão especial em relação aos outros animais que faz a gente ser tão foda? Exato. Quais são as diferenças entre nós e os outros seres vivos? O que nos diferencia? E aí você pode se perguntar também, será que essas diferenças elas são tão grandes assim? E muitas pessoas acabam se colocando nessa posição superior, assim, acima dos outros seres vivos, mas não é bem assim, entendeu? Porque se chegou a estar dentro da história da evolução natural, então aquela espécie tem que ser muito foda, entendeu? Ela tem que ser tão foda quanto qualquer outra. Os animais que convivem em bandos, em grupos até que grandes de animais, eles conseguem conviver em 150 animais, 200 animais, e o humano não era exceção. A gente tinha bandos no máximo com essa quantidade. Mas aí rolou alguma coisa que a gente começou a construir cidade com milhares de pessoas, e países com milhares de pessoas. E agora, né, olha o tanto de gente que tem nesse mundo. Como é que a gente consegue unificar esse povo todo? O livro vai tratar de 3 evoluções, na verdade. 3 pontos muito especiais na história do humano. Primeiro é a revolução agrícola, porque quando o Homo sapiens surge,
Ele surge como caçador-coletor e de uma forma bem nômade. Ele não tem uma casa fixa. Mas acontece uma revolução agrícola, alguma coisa ali aconteceu, que o Homo sapiens passa a cultivar sua comida, a plantar e a colher. Isso faz com que ele fique fixo em um lugar. Então ele deixa de ser nômade. O Homo sapiens, né, ele agora planta trigo, agora ele planta milho. Isso significa que agora ele entende como plantar trigo e como é que eu devo fazer para o trigo crescer. Isso significa que a gente dominou as plantas, né? Mas o livro traz uma outra perspectiva e fala que na verdade as plantas nos dominaram. Eu acho muito legal que o capítulo da Revolução Agrícola se chama A Maior Fraude da História. Porque olha como é benéfico para a planta ser cultivado. Ela não vai precisar se esforçar para disseminar seu pólen, ou para conseguir água, ou para conseguir nutriente. Então, na verdade, isso foi super vantajoso para a planta. Agora, para a gente, teve suas desvantagens no sentido de que a gente ficou mais sedentário, porque agora a gente está fixo em um lugar. Desvantagem no sentido de que essas plantas não dão o ano inteiro, então a gente tem que entender o ciclo dela. Se a gente plantar, a gente vai colher só depois de muito tempo. Para plantar, para ser agricultor, você tem que lavrar o campo, você tem que tirar pedrinhas e ervas daninhas. E ele fala, só que o corpo do Homo sapiens não evoluiu para isso, ele não está adaptado para isso. Ele está adaptado para subir em árvore, para correr, para catar maçã. E aí isso começa a mudar o corpo do Homo sapiens de uma forma muito radical. Essa parte é a melhor. Como o trigo convenceu o Homo sapiens a trocar uma vida boa por uma existência mais miserável? O que ofereceu em troca? Ah, você pode pensar, bom, o trigo ofereceu comida. Só que, pensa na vida de um caçador-coletor que come cada dia uma coisa nova, come frutas, come carne, isso é uma dieta variada. Quando ele planta, ele só tem pra comer aquilo. Então isso não é uma dieta melhor. É uma dieta até mais restrita, até pior pra ele. Então assim, por que isso aconteceu? O fim dessa revolução agrícola foi legal porque começou a criar cidades ou tribos que já são bandos maiores. Então é o início dessa nossa massificação, da massificação do ser humano. A gente tinha o costume de andar somente em grupos pequenos, porque isso era mais vantajoso pra gente, não é? Imagina, você tem que, por exemplo, controlar um monte de gente que tá à sua volta, só que você não tem normas que controlem isso, você não tem nenhum tipo de instituição que se coloque acima das pessoas para conseguir gerir essas pessoas. Então, o que aconteceu? A partir do momento que a gente começou a ter esse sedentarismo, essa revolução agrícola aconteceu e a gente começou a viver em sociedades mais complexas, a gente tinha que ter, de alguma forma, algo que unificasse essas pessoas para fazer com que elas seguissem o mesmo valor, para que elas seguissem o mesmo objetivo, para que essas sociedades se mantivessem unidas. Porque imagina, já é difícil você conseguir conviver com uma pessoa diferente de você dentro da própria casa, muitas vezes. Então, imagina você... E aí, esses seres vivos começam a conviver com diferentes tipos de pessoas da mesma espécie e que elas não conhecem. Como que você mantém essa massa coesa? E aí, iniciou-se o que a gente chama de revolução cognitiva. Nenhuma revolução ela acontece, por exemplo, hoje é dia tal, hoje é revolução tal. Acabou, mudou do dia pra noite, assim, da água pro vinho. Não, as coisas elas acontecem progressivamente. Por mais que haja essa separação ela só serve para facilitar o nosso estudo. Então a revolução cognitiva que a gente está falando, ela não vem de um momento específico, ela vem surgindo na cabeça do ser humano, por exemplo, desde o que o Terás falou da revolução agrícola. O que faz com que o ser humano seja de fato aquele ser que consiga viver nessas sociedades muito complexas? Basicamente uma única palavra, crença. A crença, ela é algo que une as pessoas. Por quê? O livro ele ressalta, na verdade, 3 crenças principais. A primeira crença que ele coloca é a crença no império. A segunda crença que ele coloca é a crença no dinheiro e a terceira é a crença na religião. E aí você pensa, mas religião? Um monte de gente foi morta na época da Inquisição, um monte de gente foi morta porque as religiões elas não aceitavam diferentes tipos de pensamento e tudo mais. Só que pensa comigo, por exemplo, lá na Caaba, esse negócio aqui, tá vendo? Essa pedra grandona, tá vendo esse negócio em volta dessa pedra? Então, um monte de cabecinha, um monte de gente. E aí você pensa, como que, por exemplo, você tá lá na frente da Caaba e você olha pro teu lado, tem uma pessoa completamente diferente de você. Tem uma pessoa de uma nacionalidade completamente diferente, de uma raça completamente diferente, de tudo diferente de você. E aí você tá ali, no mesmo lugar com aquela pessoa, orando pelo mesmo Deus, orando pelas mesmas coisas, orando pela mesma religião.
Então, a religião, de certa forma, ela foi um fator de unificação. Só que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Não é porque a religião é um fator de unificação que as religiões atualmente unem as pessoas. A gente tem que entrar nessa questão, porque, por exemplo, a escola, ela tem potencialidades enormes. A escola, ela tem potencialidade de trazer uma forma de conhecimento para as pessoas que elas vão levar pelo resto da vida. Mas isso não quer dizer que só porque a escola tem essa potencialidade, ela está trazendo isso atualmente. Quando a gente fala de crença, já nos vem à cabeça a religião. Mas ele fala que crença, na verdade, é em qualquer coisa que seja fictícia, que não exista no mundo físico. Exatamente. Mas existe na nossa subjetividade coletiva. Ele chama isso de mundo sobre-humano. Os outros animais, eles até podem ter a linguagem, só que eles vão se comunicar com coisas que existem. Os macacos, eles podem falar, olha, um leão, cuidado, fazer um sinal desse tipo, um grito desse tipo. Só que os humanos são os animais que conseguem falar, vamos adorar ao leão com cabeça de homem. E são coisas que realmente não existem no mundo físico. Meu, imagina, o ser humano, para ele começar a plantar milho, ele tinha que ter a crença de que aquele milho amanhã ele ia ser fértil para que ele conseguisse se alimentar. Isso é um tipo de crença. Outro exemplo é o dinheiro, que por mais que exista uma coisa física, o valor dele não é físico, o valor dele está na nossa subjetividade coletiva. Ele diz que, na verdade, o dinheiro, ele transpõe barreiras. Então, por exemplo, por mais que você viva numa outra nacionalidade, você viva num outro país, você seja de uma outra cultura completamente diferente, no mundo globalizado, o dinheiro importa tanto para aquela sociedade quanto para nós. Se você sabe que aquele dinheiro que você receber no seu salário, amanhã vai ter valor para alguma coisa. Então eu sei que com ele eu vou conseguir comprar a minha comida, com ele eu vou conseguir comprar a minha casa, e assim por diante. Você tem a crença nisso, você acredita nisso. Imagina se as pessoas não acreditassem mais no dinheiro, você não teria dinheiro. Porque, por exemplo, o ouro. Nada disse pra gente, nós seres humanos, que ouro é um metal super precioso e super foda, que se você tem ele, você vira uma pessoa completamente rica. Não! Isso é um valor cultural. Isso é um valor cultural nosso. Não, né? Ninguém vai, por exemplo, jogar ouro fora, porque sabe que aquilo tem um valor, entendeu? Mas você joga alumínio fora. Por que o alumínio não foi um metal que foi utilizado como de muito valor pra gente, como o ouro foi utilizado, entendeu? E o outro é a questão do império. E aí, na questão dos impérios, ele cita aquilo que a gente chama atualmente de imperialismo. Porque ele diz, né, que a gente tem essa noção um pouco do tipo, os Estados Unidos são imperialistas, e que essa ideia imperialista, ela é de muitas formas maléfica. E de fato é. Se você analisar a história, você vê que o imperialismo, ele foi utilizado de formas muito ruins. Só que, isso que é interessante desse livro, ele traz perspectivas novas para temas que a gente julgava de certa forma e que agora a gente passa a julgar de outra forma. Ele mostra que, tipo assim, o Império Romano, conforme ele foi conquistando as diferentes culturas que ele conquistou, essas culturas, a partir desse momento, por mais que tivesse sido na base da força, essas culturas elas passaram a acreditar naquilo que é chamado de Império Romano. E elas passaram a trabalhar em função daquilo. Entendeu? Então, imagina, o Império Romano foi um dos maiores impérios que existiu na face da Terra. Como que isso conseguiu unificar diversas pessoas de diversas culturas que estavam convivendo ali em diferentes territórios para um mesmo ideal, que era o ideal do Império? Entendeu? Então o Império ele serviu como uma questão de unificação. Será que esse imperialismo ele não tem seus pontos positivos? E daí um dos exemplos que ele cita é o seguinte: nenhum Estado-nação resolve o problema do aquecimento global sozinho. Então, por mais que nós sejamos um Estado-nação que luta para diminuir os efeitos do aquecimento global, de nada vai adiantar se eu não trabalhar, por exemplo, em conjunto com os Estados Unidos, que é um dos maiores países que mais libera gás carbônico na nossa atmosfera. Quase todos os impérios foram edificados sobre sangue e mantiveram seu poder por meio da opressão e guerra. Ok, todo mundo sabe isso. Mas grande parte das culturas de hoje se baseia em legados imperiais. Tá, mas o Império ele foi lá, ele destruiu aquela cultura, forçou aquela cultura a se adequar a determinados padrões que ele estava tentando impor. E aí, cadê a particularidade daquela cultura? Cadê os legados daquela cultura? Mas a gente sempre tem que tentar colocar as duas coisas numa balança. A gente tem que ver,
Será que isso é de todo ruim ou de todo bom? As pessoas hoje em dia elas têm muito esse costume de querer tomar um dos dois lados. Dividir a história entre mocinhos e bandidos. Exato. Não necessariamente você tem que fazer isso, entendeu? Ele entra muito nessa questão de a nossa sociedade, desde que ela surgiu, ter de alguma forma a separação entre as pessoas que compõem essa sociedade. Será que essa separação da sociedade entre diferentes raças, diferentes estratos sociais, será que não é uma coisa natural, nossa, para nós conseguirmos conviver em sociedades mais complexas? O que é normal e o que não é normal? O que é natural e o que não é natural? A cultura tende a argumentar que proíbe apenas o que não é natural. Mas, de uma perspectiva biológica, não existe nada que não seja natural. Tudo que é possível é, por definição, também natural. Um comportamento verdadeiramente não natural, que vá contra as leis da natureza, simplesmente não teria como existir e, portanto, não necessitaria de proibição. Nenhuma cultura jamais se deu ao trabalho de proibir que os homens realizassem fotossíntese, que as mulheres corressem mais rápido do que a velocidade da luz, ou que elétrons com carga negativa atraíssem uns aos outros. Isso aí se chama falácia biológica. Você encontra na sua sociedade uma determinada diferença daquilo que você está acostumado a ver. Eu não tenho como explicar isso socialmente dizendo, porque eu não tenho um conhecimento social bastante para falar sobre aquilo. Aí o que a pessoa fala? Que isso aí é um poder superior que define isso, entendeu? É a biologia, porque isso aí é naturalmente estranho, isso é naturalmente não biológico, entendeu? Não deveria existir isso. E aí você está cometendo uma falácia naturalista. Porque se não é natural, como ele disse aqui, não tem como existir. Entendeu? Se não é natural. Para ele explicar, mostrar que existe uma grande diferença entre diferenças biológicas e diferenças sociais, ele coloca uma tabelinha magnífica aqui. O indivíduo do sexo feminino, aí ele coloca uma categoria biológica. E aí mulher, uma categoria cultural. E aí, para a categoria biológica, quando ele fala do sexo feminino, olha só, na Atenas clássica e na Atenas moderna, ele faz essa diferenciação. Então, a Atenas clássica lá do período grego e a Atenas moderna atualmente. Na Atenas clássica, mulheres, sexo feminino, cromossomos XX. Na Atenas moderna, cromossomos XX. Na Atenas clássica, útero. Na Atenas moderna, útero. Na Atenas clássica, ovários. Na Atenas moderna, ovários. Só que aí, quando você entra em mulher como uma categoria cultural, e aí ele faz a mesma diferenciação entre a Atenas clássica e a Atenas moderna, olha só, na Atenas clássica a mulher não pode votar, na Atenas moderna ela pode votar. Na Atenas clássica ela não pode ser juíza, na Atenas moderna ela pode ser juíza. Na Atenas clássica ela não pode ter cargo público, na Atenas moderna ela pode ter esse cargo. Então, para você ver que certos fatores eles são realmente embutidos na nossa cabeça como padrões sociais. Isso não tem nada a ver com a biologia, não. Isso era visto como símbolo da masculinidade na época em que existiu. E isso, o símbolo de masculinidade no século XXI. Se hoje tivesse um homem que veste uma peruca e que veste saia e salto alto e tudo mais, você não chamaria isso de rei, de homem. Você chamaria isso de drag queen. E quando a gente fala que homem e mulher é construção cultural, a gente quer dizer isso. A gente não quer dizer que a gente não nasce homem e mulher e aí depois a gente simplesmente vira. Não, é que o conceito de homem e mulher é construído na nossa sociedade. Porque, por exemplo, às vezes mulher tem que usar saia e não pode usar calça. Às vezes mulher não pode usar brinco, às vezes mulher não pode mostrar o ombro. E isso muda, isso mudou. De alguns anos pra cá, isso mudou. Agora a mulher pode usar calça, agora a mulher pode usar brinco, agora a mulher pode mostrar o ombro. A religião em si, ela teve que fazer muitas concessões durante a história para ela conseguir manter os seus fiéis. Essa modificação acontece e não tem por que a gente ficar julgando o que é certo, o que é errado, o que é natural, o que não é natural. E a terceira revolução é a científica, que nos permite ter essa câmera, o livro, porque a imprensa. Roupas e... Go. Durante todo esse tempo, né, o humano já passou por tantas coisas, né, descobriu várias coisas, mas uma coisa que na revolução científica ele descobre é de que ele é ignorante. Isso eu acho que é uma descoberta uma das mais importantes, porque quando ele descobre que ele é ignorante, ele vai tentar consertar isso. Então ele vai pensar em método para adquirir conhecimento, ele vai pensar no que é o conhecimento. E essa revolução científica ela é a mais recente, né? Não faz tanto tempo assim que aconteceu isso. Então a gente sente na pele, a gente vê
até de uma escala temporal isso é incrível. Porque a revolução agrícola, ela demora séculos para acontecer. E a revolução cognitiva, um pouco menos, mas também demora séculos. A revolução científica, ela foi mais rápida. E isso também mostra como a nossa sociedade está ficando rápida. Em todas as transformações sociais, em todo o fluxo de informações que está acontecendo. E é muito legal você comparar isso com toda a história da humanidade que ele já falou antes do livro. Uma das coisas depois da Revolução Científica que ele trata de influência é na economia. E ele bota até essa figura porque na economia pré-moderna, a produção gera lucros. E na economia moderna, a produção gera lucros, que gera mais produção, que gera lucros, que gera mais produção. Então isso eu acho que é muito legal, porque é pra você ver como a ciência mudou o capitalismo. O Vale do Silício é aquele lugar lá na Califórnia e é basicamente o maior centro de avanços tecnológicos do mundo. E é muito interessante, porque assim, o que tem de especial lá? Tem silício e os chips de computadores, por exemplo, são feitos com silício. Que é um semicondutor. Porque ele consegue fazer os transitores. Só que existe silício em outras partes do mundo, não tem só lá. Não é uma coisa rara, na verdade. Bom, Estados Unidos significa que lá tem dinheiro. Só que em outros lugares também tem dinheiro. Na Índia tem muito investimento em ciência. Na China tem investimento em ciência. Então não tem por que esse centro de investimento ser ali se a gente for pensar só em minério, ou dinheiro, ou recursos. Mas o fato é uma coisa mais ideológica daquela região. Porque lá as pessoas elas não têm medo de pegar dinheiro e utilizar em projetos malucos que às vezes não dão certo, mas que quando dão certo geram um avanço. Em outras partes do mundo as pessoas ficam mais receosas, elas ficam mais cuidadosas com esses recursos. E no Vale do Silício não. No Vale do Silício está todo mundo aventureiro. Por isso que lá é o centro de avanço tecnológico. Então ele fala que essa revolução científica nos deu esse modo de pensar, esse modo de experimentação. No final, aí ele coloca o fim do Homo sapiens. O fim do Homo sapiens. E aí ele vai falar, será que a gente vai ser extinto? E se sim, como? E se não, por quê? E aí eu não vou falar porque é spoiler, né? Então vocês têm que ler. A gente já tava pra fazer esse vídeo faz tempo. Exato. É por isso que eu não postei vídeo do Learning Journal. Porque eu tava esperando essa pessoa. Mas gente, leiam esse livro, porque primeiramente você quebrar certos preconceitos na sua cabeça é muito bom. Certo? Você vai quebrar tudo. Quebra tudo, meu amor. Não. Se você tem esse pozinho de pirim-pim-pim que faz você querer mudar a sua concepção sobre as coisas, não perca isso. O ser humano, ele tá sempre conhecendo as coisas. O ser humano ele tá sabe sempre... que ele é ignorante. Porque a Revolução Científica fez isso. Gente, então busque informação, busque conhecimento. Não acredite só no que está aqui. Vá ler outras fontes, como eu vou fazer, como ele vai fazer. Eu já fiz, querido. Nosso professor, ele falou uma frase muito bonita. Fala aí a frase. É seu dever ser a faísca que um dia irá incendiar o seu meio. Tipo, sabe? Você para e pensa. Por exemplo, eu e ele, nós damos aula. Ok. Sério? Aí, por exemplo, um aluno vem e fala pra você o seguinte: professor, você me motiva a pensar em ser que nem você e, sabe, mudar a concepção das pessoas, trazer pras pessoas o que você traz pra gente todo dia, não sei o quê. Meu, quando uma aluna chega e fala isso pra você, você percebe o quê? Que você realmente causou essa faísca. Você causou essa faísca porque essa pessoa que tá saindo da sua aula com aquela concepção, ela vai levar isso pro resto do mundo, ela vai levar isso pras outras pessoas que ela conhece, e aí você vai disseminando isso. Assista um vídeo que a gente vai deixar aqui na descrição do Clóvis de Barros Filho falando da questão do brio. Você tem que ter brio. Lute pra ser uma pessoa, sabe, que realmente vai causar algum tipo de mudança. Porque se você for uma pessoa morna, aí eu te faço uma pergunta: que diferença faria se você não existisse? Né? Será que vai ter aquele negócio do tipo as pessoas cortarem um pedaço do vídeo, daí começa a compartilhar no Facebook, daí um monte de gente começa a ver? Não. Tipo... Tchau, gente!